Olá, jovens, tudo certo? Mais um vídeo de resolução de exemplo aqui para vocês. E neste vídeo o exercício é a respeito da determinação de momento de inércia de um corpo rígido em rotação. O exemplo que eu escolhi para este vídeo aqui, ele também está nas nossas notas de aula, como exemplo resolvido. Ele é um exemplo relativamente simples, entretanto, a gente faz algumas considerações, né, para resolver o problema de um jeito mais simples, que eu gostaria de discutir, né, de apresentar aqui para vocês, para que fique bem claro mesmo, para que não reste dúvida a respeito dessas considerações, que depois você pode expandir essa ideia ou mesmo procedimento para outros tipos de simetria. Tá? Então, por isso que eu estou gravando este vídeo. Mas vamos lá, vamos ao enunciado e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, o enunciado pede o seguinte: determine o momento de inércia de um disco circular que rotaciona em torno de um eixo que passa A pelo centro de massa e B pela geratriz. Então, na letra A, aí, o que ele pede é mais ou menos isso aqui. A gente vai, apesar do exercício não falar nada, a gente vai assumir que existe uma distribuição homogênea de massa, né? O disco é um disco homogêneo aqui. Sendo assim, por simetria, a gente já tem certeza que o centro de massa desse disco está bem no meio, né? Bem na posição central aqui do disco. Sendo assim, na letra A, ele quer que o eixo de rotação esteja nesta posição, passando pelo centro de massa. Então, seria como se fosse um disco de vinil aí, de música, né? Ele rotaciona em torno do eixo central, ok? Mas vamos lá. Então, como é que a gente resolve esse problema? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a definição do momento de inércia. No caso, como é uma distribuição contínua, né, é um corpo rígido com distribuição contínua, a gente tem que fazer o momento de inércia a partir da integral do r ao quadrado, que é a distância de cada componente de massa desse corpo, vezes a própria massa, né, vezes a componente de massa, nesse caso infinitesimal, porque é um corpo contínuo, né? Não é uma distribuição discreta onde eu posso fazer aquela somatória de RI, MI. Neste caso, a gente tem que fazer por integral mesmo, tá? Bom, só que aqui a gente tem uma integral de dm que a gente não consegue definir muito bem, e a gente sabe que se a gente usar a definição de densidade, a gente consegue depois transformar isso numa integral de superfície, numa integral de área aqui. Só que aí a gente teria uma integral dupla, né? Porque a gente teria uma integral na direção y e uma integral na direção x. Afinal de contas, o corpo tem massa distribuída em ambas as direções, né? Pensando que o plano XYZ, o plano, a superfície YX, ela é perpendicular aqui ao eixo de rotação. Então, a nossa integração teria que ser integração dupla, em x e em y. E isso acaba sendo um problema, né? Às vezes pode não ser tão simples resolver essa integral dupla. Mas no nosso caso, por simetria, a gente consegue fazer uma consideração e facilitar a nossa integral, transformar essa integral dupla numa integral em uma coordenada apenas. E qual que é essa consideração? Bom, eu vou supor que um disco, ele nada mais é do que a soma, né? A composição, ele é composto basicamente por vários anéis de raio R, R minúsculo aqui, com uma espessura dr. Tá? Esse R minúsculo varia. Então, se eu pego um R bem pequenininho em torno do eixo aqui e um dr pequenininho também. Aí eu pego um outro R maior e um dr da mesma espessura, né? Infinitesimal. Aqui são vários anéis. Então, se eu pego um anel bem pequeno, um pouquinho maior e assim sucessivamente, até esse R genérico que eu estou representando aqui, depois um R maior ainda, maior e maior, e eu somo todos esses anéis e a composição dessa soma acaba formando o disco que eu estou olhando, né, que eu estou estudando. Então a gente vai fazer essa suposição, porque isso vai fazer com que o nosso dm deixe de ser uma integral em x e y e passe a ser uma integral apenas em r, nesse r minúsculo aqui, em uma única coordenada. E uma integral em uma única coordenada, na maioria das vezes, ela é mais fácil de ser resolvida. Então vamos lá. Então o que eu preciso neste caso é agora transformar o meu dm em dr. Como é que eu faço isso? Eu uso o princípio de densidade lá, a nossa definição de densidade. Como o corpo é um corpo homogêneo, eu posso escrever então a densidade superficial desse disco como sendo o diferencial de massa dividido pelo diferencial de área, né, onde a área é a área deste anelzinho que eu estou estudando aqui, nesse anel genérico, né, é esta área. E claro que o corpo é homogêneo, eu também posso escrever a densidade como sendo a razão entre a massa total do disco e a área total do disco. A área total do disco é a área de uma circunferência, né? Então eu vou olhar neste caso. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Ó. O ds é a área do anel aqui, tá? Do anel diferencial que eu estou supondo, e o dm é a massa desse anel. Agora, o M maiúsculo é a massa do disco inteiro e a área total é a área total do disco inteiro. Então, sendo assim, eu posso
O dm, que é quem está aqui na integral que eu quero, eu posso isolar ele. O nosso dm eu posso escrever então como sendo sigma ds, ou eu posso substituir o sigma pela razão ma aqui. Então, o nosso dm vai ser a massa dividido pela área, que são constantes, isso aqui é do corpo inteiro, e o ds que varia, né, porque a área de cada anel aqui vai depender do raio que eu estou olhando, né, inicialmente. Então, o nosso desafio efetivo é determinar quem é a área total do disco e quem que é o ds. Bom, a área total do disco é simples, né? É uma área de uma circunferência, que basicamente a gente já sabe que é π r ao quadrado, onde é o r maiúsculo aqui, porque é a área total, então já é o raio total do disco. Agora, o ds é a área do anel. A área do anel eu posso fazer o seguinte, imagina que eu faço um corte nesse anel aqui e estico ele. Então ele vai ficar praticamente um retângulo, né? Um retângulo de comprimento igual ao comprimento da circunferência deste anel, e a altura desse retângulo é o dr aqui, né? Então, se eu corto esse anel aqui e estico ele, deixo ele linear, ele vai ficar o comprimento do anel vezes a espessura, que é a espessura dr. Sendo assim, o ds eu posso escrevê-lo como comprimento do anel vezes dr, ou o comprimento do anel, o comprimento de uma circunferência, que é 2πr, onde r é o r minúsculo, agora que é o raio do tamanho do anel, vezes o próprio dr. E é assim que eu vou transformar o meu dm em dr. Ó. Por quê? Porque agora, se eu junto a área e o ds na expressão do dm, eu tenho que o dm é igual a m sobre πr ao quadrado, que era o ds aqui embaixo, vezes 2πr dr, que era o meu ds, né, meu diferencial de área aqui. Ok? Então, eu tenho π aqui e π aqui, vai simplificar. Neste caso, então, se resume o nosso dm a 2m maiúsculo, massa total do disco, dividido por R maiúsculo, né? R total do disco ao quadrado, vezes o R do anel, dr. Então, se eu substituir esse dm aqui dentro, eu tenho uma integração apenas em R. E o nosso momento de inércia fica desse jeito aqui, ó. Uma integral de 0 a R maiúsculo, eu quero integrar todo o meu disco, né? Todos os anéis, eu quero somar todos os anéis desde um raio 0 até um raio R maiúsculo. R ao quadrado, que era da definição do momento de inércia, e o dm, que fica 2m maiúsculo r ao quadrado maiúsculo, r dr. M e r maiúsculo são constantes, então eles vão sair, né? 2m r ao quadrado vai sair da integral, então neste caso aqui 2m r ao quadrado fica lá fora, e a minha integral fica r minúsculo ao quadrado vezes r, fica r ao cubo, dr. Então eu tenho uma integral simples aqui, polinomial, a ser resolvido. Esse tipo de integral a gente já sabe resolver. Que vai ficar o quê? Se aqui dentro era r ao cubo, então vai ficar 1 sobre 4, que seria 3 mais 1, né? O expoente mais 1 aqui embaixo, vezes r à quarta, que é expoente mais 1. Então, 1 sobre 4, r à quarta. Nos limites de integração de 0 a r. Então, eu vou colocar a r maiúsculo, né? Então, vai ficar r maiúsculo à quarta menos 0 à quarta. Aí, o 0 à quarta some. A nossa integral fica, basicamente, então, 2m r ao quadrado vezes 1 sobre 4, r à quarta. Então, se eu simplifico r à quarta com r ao quadrado, 2 com o 4 aqui dividindo, o nosso resultado é que o momento de inércia deste disco rotacionando em torno do eixo central, aqui que passa pelo centro de massa, é igual a meio da massa do disco, r do disco ao quadrado. Meio de m, r ao quadrado. É um resultado trivial, entretanto, a gente fez um procedimento aí de considerar esses diferenciais, né, anéis diferenciais aqui, que é muito importante. E por que eu fiz? Porque ele facilita nessa ideia, né? Porque se eu transformasse o dm e colocasse o ds como sendo dx, dy, né, y vezes x aqui, a área do meu disco, essa integração não seria tão simples, que eu teria que determinar aí qual é a função que descreve o formato desse disco nas coordenadas x e y. Isso poderia ser um pouco complicado para a gente integrar. Agora, fazendo essa consideração dos anéis aqui, da somatória dos anéis, a nossa integral é uma integral simples de r ao cubo. Então, fica bem simples de ser resolvido. Ok? Então, vamos para a letra B. A letra B, ele pede agora do mesmo disco, ele tem o mesmo formato, só que em vez de ele rotacionar pelo eixo central, né, pelo centro de massa, ele rotaciona pela geratriz. E quem que é a geratriz? A geratriz é essa linha lateral aqui, né? Se eu pegar esse trecho, esse pedaço aqui do disco e rotacionar ele em torno do centro, é ele que forma esta figura que a gente tem geométrica aqui. Então, a geratriz é essa linha lateral ou a do outro lado, né?
Então, basicamente, o que ele quer é isso aqui, ó. Então, imagina que ele tem um eixo fixo aqui, e agora o disco rotaciona em torno desse eixo aqui. Então, ele não gira em torno do próprio eixo, ele gira em torno de um eixo lateral aqui, que a gente chama de geratriz, ok? E aí, novamente, a gente teria aquele problema, né? Eu vou ter que transformar o meu DM numa integração diária. Só que aí eu teria uma integração aqui em x e em y, e isso poderia ficar complicado para a gente, porque a gente precisa da função que descreve o formato desse disco em x e em y. Isso fica extremamente trabalhoso. Mas tem um jeito mais simples, que poderia ser pelo fato dos anéis. Só que os anéis, eu tenho a integração em torno do centro. Então, neste caso, também seria trabalhoso eu considerar a ideia de anéis aqui. Ia dar muito trabalho a gente considerar vários anéis em relação a este ponto. Tá? Então, não ia ser simples também fazer essa integração. E aí, qual que é a nossa saída? Bom, a nossa saída é usar a outra ideia que a gente definiu na nossa aula, que é a teoria de eixos paralelos. Por quê? Porque a teoria de eixos paralelos diz o seguinte para a gente, que o momento de inércia de um corpo rotacionando em torno de qualquer ponto vai ser sempre igual ao momento de inércia deste corpo rotacionando em torno do seu centro de massa, mais este termo aqui de mh ao quadrado, onde este h é a distância entre o eixo de rotação e a posição do centro de massa. Isso aqui é o teorema dos eixos paralelos que a gente desenvolveu em aula. E o momento de inércia em torno do centro de massa a gente já determinou, que é a resposta do item A. Então, este termo aqui eu já conheço. A massa do meu corpo eu já conheço. E este h, como é a distância do eixo até o centro de massa, é simples, né? Porque o centro de massa desse disco está bem no ponto central. Então, essa distância h, a gente já sabe que ela é igual a r. Então, perceba que o nosso exercício fica extremamente simples. Porque eu não vou precisar fazer integral nenhuma mais. Eu já sei o momento de inércia do corpo em torno do centro de massa. Basta eu resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Isso é muito simples para a gente. Então, fica assim, que o momento de inércia é meio de mr ao quadrado. Isso aqui é o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais mh ao quadrado. E o h, como eu sei que a distância h agora é r, né, que é a distância do eixo até o centro de massa, basta eu fazer essa soma. Eu tenho uma metade mais um inteiro. Então, um inteiro mais meio dá 3 meios de mr ao quadrado. E o nosso problema está resolvido. Percebe que o teorema dos eixos paralelos é um teorema extremamente útil. Por quê? Porque a maioria dos casos que a gente vai estudar no nosso curso, a gente tem sistemas de simetria. Então, em geral, é mais simples a gente resolver essa integração por simetria quando o corpo rotaciona em torno do seu centro de massa. Então, determinar esse momento de inércia aqui, ICM, em geral, apesar de a gente ter que fazer essas integrações, mas em geral é uma integração em uma coordenada só. Então, a gente consegue fazer essa integração de um jeito um pouco mais simples e determinar esse cara. Ou, para alguns corpos tradicionais, aí esfera, retângulo, enfim, anéis, cilindro e coisas do tipo, em geral esse cara aqui já é tabelado, né? A maioria dos livros aí apresenta o valor deste cara aqui, desse momento de inércia, em torno do centro de massa. Então isso aqui é simples de se obter. Sendo assim, para eu obter depois em relação a qualquer outro ponto, eu só preciso fazer essa conta aqui, determinar qual é a distância do eixo até o centro de massa, para substituir aqui em h, e fazer essa conta. Então, o teorema dos eixos paralelos é uma ferramenta matemática extremamente útil para a gente determinar esses caras. Beleza, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Falou, um abraço, valeu.